Olá, senhoras e senhores, retomando então os trabalhos sobre o tema Lei 8.112/90. Que maravilha! Vamos continuar com a Lei 8.112/90. Nós vimos até agora aquela visão geral, o que é agente público, quais as espécies desse gênero agente público. Nós vimos também, em relação à Lei 8.112/90, conceitos preliminares. Falamos do conceito de servidor, cargo público, investidura. A investidura ocorre com a posse. Lembram daquela regrinha? Começa com a nomeação, posse, exercício, estágio probatório. A investidura em cargo público dá-se com a posse. Você é nomeado no primeiro momento, depois você toma posse, aquele período de 30 dias para tomar posse. E ainda, no final, você entra em exercício depois de mais 15 dias. Portanto, quando falamos em conceituação preliminar, temos que lembrar de servidor, temos que lembrar de cargo, temos que lembrar de investidura, provimento e vacância. Aliás, encerramos o primeiro bloco falando das formas de provimento e das formas de vacância. Nessa linha de raciocínio, tomem cuidado com o seguinte. Estávamos falando até agora de formas de provimento e de vacância. Encerramos, ok? Encerramos as formas de provimento. Encerramos as formas de provimento. Encerramos as formas de vacância. Por que você está falando isso, Fabrício? Porque tomem cuidado com o examinador, que ele adora falar de dois institutos como sendo forma de provimento ou forma de vacância, e esses dois institutos nada tem a ver com a forma de provimento nem com a forma de vacância. O servidor adora falar de remoção e de redistribuição, como formas de provimento e como formas de vacância, ok? Então tomem cuidado que remoção e redistribuição não são formas de provimento, não são formas de vacância. São dois institutos que nada têm a ver com esses que nós acabamos de trabalhar. Peço vênia para passar na frente da câmera porque eu vou começar a falar de remoção para vocês. Um breve comentário sobre remoção para nós entrarmos em direitos e vantagens do servidor. Quando eu falo em remoção, eu falo em deslocamento do servidor. Remoção, deslocamento do servidor. Deslocamento do servidor para desempenhar suas atividades em outra unidade, com ou sem mudança de sede. Com ou sem mudança de sede. A remoção pode implicar ou não em mudança de sede, ok? Então tomem cuidado com isso. Quando nós falamos em remoção, nós temos que lembrar de um deslocamento do servidor para desempenhar suas atividades em outra unidade, com ou sem mudança de sede. Sempre que falamos em remoção, a gente lembra em sair da nossa cidade, né? Nós nunca estamos satisfeitos com nada. Com a nossa cidade também nós não estamos satisfeitos. Aí a gente já pensa logo em sair com o Instituto da Remoção. E a remoção pode implicar ou não mudança de sede, ok? Então, tomem cuidado em relação a isso. A remoção pode implicar mudança de sede ou não. O que é importante saber? Quais são as modalidades de remoção? Modalidades de remoção. Modalidade de remoção de número 1 é a remoção de ofício. Pela administração, a bem do interesse público. Remoção de ofício.
da administração, remoção de ofício feita pela administração a bem do interesse público. Então é um servidor que não tem mais importância em desempenhar suas atividades em determinada unidade, mas ele é importante em outra unidade. O que faz a administração? A administração remove esse servidor de ofício, ok? Primeira modalidade, a bem do interesse público, remoção de ofício do servidor. Mas essa remoção pode ser também a pedido do servidor, remoção a pedido do servidor, mas a critério da administração, a pedido do servidor, mas a critério da administração, deferir ou não esse pedido. Mas a critério da administração, deferir ou não esse pedido. Ok? Então, o servidor pode fazer um pedido de remoção, mas a administração pode deferir ou não esse pedido. E para finalizar e fechar esse parênteses de remoção, importante lembrar que a remoção pode ser a pedido do servidor, independentemente de critério da administração. Independentemente de critério da administração. Ou seja, quando eu falo em pedido de remoção, independentemente de critério da administração, significa que ela, a administração, nos casos que nós vamos ver na lei, ela tem que deferir o pedido. Nestes casos, ela tem que deferir o pedido. E quais são esses casos que a Lei 8.112/90 trata sobre o tema? Por gentileza, Priscila, artigo 36 da Lei 8.112/90, que fala do Instituto da Remoção. Lá no seu parágrafo único, vamos ver primeiro o 36 caput, só para manter uma sequência. Remoção, deslocamento de servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Olha o parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção. A primeira nós já vimos, de ofício no interesse da administração, a bem do interesse público. 2, a pedido, porém a critério da administração deferir ou não. E 3, a pedido do servidor, porém independentemente de interesse da administração, independentemente de critério da administração. Quais são essas hipóteses do inciso 3º? É aí que nos importa, por gentileza, Priscila. Em primeiro lugar, o servidor pede a remoção e a administração tem que deferir para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a que foi deslocado no interesse da administração. Ou seja, para preservar a instituição família, né? Olha que bonito, para acompanhar o cônjuge ou companheiro, também servidor, que foi removido a bem do interesse público. É possível pedir a remoção e, neste caso, a administração tem que deferir. Ok? Puxa, se puderem ligar o ar aqui, não sei se tem ar nessa sala, mas se tiver, vale a pena, estou morrendo de calor. Qual que é a questão, meus caros? É diferente. Aqui eu tenho 2 servidores, um foi removido, o outro quer ir atrás. Esse que quer ir atrás pede e, se pedir, defere. É diferente do seguinte caso. Um é servidor num determinado local.
o outro não era servidor ou era e passou em outro concurso em outro local. Tem direito à remoção? Sim ou não? Entenderam a questão? A lei fala o quê? 2 são servidores, um desloca, um é removido a bem do interesse público, o outro pode ir junto. O segundo exemplo, que é o que eu estou dando, e fiz a pergunta. Tem um servidor, o outro não era servidor ou era em outro local, presta outro concurso e passa em cidade diversa. Tem direito à remoção esse outro? Sim ou não? Não tem direito à remoção esse outro, hein? Não tem direito. O que prevalece na jurisprudência? Prestou o concurso e sabia que poderia ser lotado em qualquer local do país em se tratando de concurso federal. Logo, se já sabia que poderia ser lotado em qualquer local do Brasil, não há falar em remoção. Tudo bem? Aqui, nos termos da lei, os 2 eram servidores, um foi e o outro pode ir junto. Tudo bem? Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, Priscila, em que o servidor pede e a administração tem que deferir, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. Então, por motivo de saúde, né, do próprio servidor, cônjuge, companheiro, dependente, que viva às expensas, que viva às custas deste servidor, que conste do assentamento funcional, ele também pede e a administração tem que deferir. Em último caso, Priscila, em razão do concurso de remoção. Quando tem mais gente querendo ir para uma localidade do que o número de vagas, é feito um concurso de remoção, processo seletivo, promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Portanto, aí no 36, parágrafo único, inciso 3º, nós vimos as hipóteses de remoção a pedido, independentemente de interesse da administração, independentemente de critério da administração. Ou seja, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor removido a bem do interesse público, em razão de motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, ou em razão de aprovação em processo seletivo de remoção, tem que deferir o pedido feito pelo servidor. E para fechar o parênteses, falei da remoção, vou falar para vocês do Instituto da Redistribuição, que também não tem relação nem com forma de provimento, nem com forma de vacância. Portanto, tomem cuidado na hora da prova. Enquanto a remoção é o deslocamento do servidor, na redistribuição, nós temos o deslocamento do cargo. Deslocamento do cargo. Cargo de provimento efetivo. Ocupado ou vago, cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, para outro órgão ou entidade, do mesmo poder. Então, a redistribuição é o deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Então, meus caros, enquanto a remoção é o deslocamento do servidor, na redistribuição, nós temos o deslocamento do cargo público e não do servidor. Isso também não é forma de provimento, isso também não é forma de vacância. Só uma observação, que você aí do outro lado
no conforto do seu lar, né? Na internet é tudo de bom na vida, né? Por isso que eu aconselho o meu site, porque o povo está do outro lado, tudo de bom em casa, que maravilha, né? Pode ir ao banheiro a hora que quiser, não sei o quê. Bom, é tudo de bom. Você que está aí do outro lado, no conforto, que já adquiriu o livro aula virtual, já está lá estudando junto com o livro aula virtual do site do Fabrício, olha só que fantástico que você pode perguntar. E eu, como estou do outro lado, tenho que prever a sua pergunta. Olha a pergunta que você poderia fazer para mim. Mas Fabrício, tudo bem. Remoção, deslocamento do servidor, redistribuição, deslocamento do cargo. Mas você falou, o cargo pode ser ocupado ou vago. Se o cargo estiver ocupado, o que eu faço com o servidor? Entendeu a questão? Tudo bem que a remoção, deslocamento do servidor e a redistribuição, deslocamento do cargo. Mas o cargo está ocupado. O que eu faço com esse servidor? Se o cargo estiver ocupado e ele foi redistribuído, primeiro, se o servidor não for redistribuído junto, o que eu faço com esse servidor? Esse servidor ficará em disponibilidade, ok? Então, se o cargo é ocupado e foi redistribuído, se o servidor não for junto, se o servidor não for redistribuído junto, o que eu faço com esse servidor? Ou eu coloco esse servidor em disponibilidade, eu, administração, coloco esse servidor em disponibilidade, ou ele vai desempenhar suas atividades de forma provisória em outro órgão ou entidade até o adequado aproveitamento, ok? Então, se o servidor não for junto, Dom Paulo, se o servidor não for junto, o que acontece? Ou ele ficará em disponibilidade, lembram da disponibilidade? 41, parágrafo 3º da Constituição, já falamos dela. Ou ele ficará em disponibilidade, ou, meus caros, ele vai desempenhar suas atividades em outro órgão ou entidade de forma provisória até o adequado aproveitamento. Maravilha? Tranquilo? Bom, fechamos o parênteses envolvendo remoção e redistribuição. Só para deixar bem claro que isso não é forma nem de provimento, nem forma de vacância. A partir de agora nós vamos entrar num título enorme da Lei 8.112/90, que é o título de número 3, que fala dos direitos e das vantagens do servidor federal, ok? A partir de agora, ainda na Lei 8.112/90, título 3. Título 3 que trata do quê? Dos direitos e vantagens do servidor federal, ok? Direitos e vantagens do servidor federal. Bom, a Lei 8.112 é muito grande. Eu vou trabalhar com vocês com aquilo que é mais importante, com aquilo que mais costuma cair em provas de concurso público. E uma questão interessante é a do capítulo 1º. Capítulo 1º que trata do vencimento e da remuneração. Do vencimento e da remuneração. Na verdade, qual é esse primeiro direito entre nós, né, que eu vou falar para vocês? É exatamente sobre o sistema remuneratório do servidor federal. Sistema remuneratório do servidor federal. Mas, Fabrício, precisa tanta onda para falar de sistema remuneratório? É, meus caros. Enquanto na iniciativa privada isso aqui se chama salário, muito fácil de trabalhar, aqui na administração o povo complica. Complica por quê? Primeiro, o servidor poderá receber vencimento. E o que é o vencimento? Por gentileza, Priscila. Isso mesmo, artigo 40 da Lei
8.112/90. Olhem lá o que fala o artigo 40 da Lei 8.112/90. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com o valor fixado em lei. Então, o vencimento é o valor base fixado em lei. Ok? Essa retribuição pecuniária pelo exercício de cargo com o valor fixado em lei significa o quê? Valor base fixado em lei. Esse é o vencimento. Vencimento é o valor base fixado em lei. É a contraprestação pecuniária, é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo com o valor fixado em lei. Então, você trabalha para a administração, você tem direito a receber o quê? Um valor por isso. Essa contraprestação pecuniária, essa retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, quando tiver o valor base fixado em lei, se chama vencimento. Mas, meus caros, existe a hipótese do servidor receber remuneração. E a definição de remuneração, Priscila, está aí no artigo 41 da sequência. Olha o que fala o artigo 41 da Lei 8.112/90. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Ok? Então, eu tenho o que na remuneração? Vencimento, que é o valor base, mais vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, se eu pudesse resumir isso na lousa, eu resumiria como? Vencimento, valor base, fixado em lei. Valor base fixado em lei. Remuneração é o quê? É o valor base fixado em lei, ou seja, é o vencimento mais vantagens pecuniárias permanentes. Mais vantagens pecuniárias permanentes. O que é isso na prática, meus caros? A administração precisa do quê para fixar o vencimento? Precisa de lei. E, meus amigos, vocês que já trabalham na administração ou conhecem quem trabalha, sabem que não é fácil lei para aumentar vencimento de servidor. O que a administração acaba fazendo para compensar a defasagem salarial? Começa a incorporar a esse vencimento, que é esse valor base fixado em lei, uma série de penduricalhos, uma série de vantagens pecuniárias. Então o servidor ganha R$500 de vencimento e ganha abono disso, abono daquilo, gratificação disso, gratificação daquilo. Essas são as vantagens pecuniárias permanentes, que tem por objetivo diminuir a defasagem salarial em razão da inflação, em razão do longo período sem aumento do vencimento. Tudo bem? Maravilha? Então, vencimento é o valor base fixado em lei, remuneração é o vencimento mais vantagens pecuniárias permanentes. Uma observação primeira. Se nós voltarmos à Lei 8.112/90, Priscila, você pode perceber que o 40 tinha um parágrafo único. O artigo 40 tinha um parágrafo único que falava, está riscado aí, nenhum servidor caberá a título de vencimento importância inferior a um salário mínimo. Foi revogado esse dispositivo inicialmente pela medida provisória 431, depois pela lei que converteu essa MP, que é a Lei 11.784. E esse parágrafo único virou o parágrafo 5º, Priscila, do artigo 41. Olha o parágrafo 5º do artigo 41, como virou o que era o parágrafo único do 40. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Como é questão nova, tomem cuidado na hora da prova. O examinador gosta de novidade. Até o final do ano passado, nenhum servidor recebia vencimento menor do que um salário mínimo.
A partir de final de 2008, olha como mudou a situação. Nenhum servidor receberá remuneração inferior a um salário mínimo. Então, se tiver lá na prova, nenhum servidor receberá vencimento inferior a salário mínimo. Certo ou errado, assertiva? Errada. Agora é, nenhum servidor receberá remuneração inferior a salário mínimo. Acredite se quiser, né? O servidor pode receber valor base fixado em lei menor que o salário mínimo, se somando esse valor base às vantagens pecuniárias, der mais do que o salário mínimo. Ou seja, vencimento pode ser inferior, remuneração não. Isso é muito triste, na minha opinião. Bom, vamos continuar o nosso trabalho. Falei do vencimento, falei da remuneração. Mas, só para registrar, a Constituição Federal fala de mais um sistema de remuneração, que é o chamado subsídio. O que é o subsídio? O subsídio é remuneração em parcela única. Subsídio. Remuneração em parcela única. Até se a Priscila puder pegar para a gente, Constituição Federal, quando trata do subsídio, ela trata lá no artigo 39. Artigo 39 da Constituição Federal, mais precisamente, Priscila, o parágrafo 4º do artigo 39. Olha o que fala o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única. Se puder grifar isso para a gente, Priscila, subsídio fixado em parcela única. Por que ele é fixado em parcela única? Porque é vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o teto do artigo 37, 10 e 11, ok? Então, meus caros, subsídio é isso, é parcela única. Parcela única que não admite abono, não admite adicional, não admite gratificação, mais um sistema remuneratório. Para alguns servidores, deve ser por subsídio a remuneração. Caso detentor de poder, é o caso de mandato eletivo, detentor de mandato eletivo, ministro de Estado, ok? Esses aí devem receber por subsídio. Mas podem receber por subsídio, então não é obrigatório, podem receber por subsídio os servidores organizados em carreira. Servidores organizados em carreira poderão receber por subsídio. Esses aí do 39, parágrafo 4º. As carreiras policiais devem receber por subsídio. Entretanto, os servidores organizados em carreira poderão receber por subsídio. Não necessariamente receberão, mas poderão receber por subsídio. Tudo bem? Maravilha. Bom, então, sobre direitos e vantagens, o primeiro que nós trabalhamos com o sistema remuneratório. Falamos do vencimento, falamos da remuneração, falamos um pouco do subsídio. Vamos avançar, Lei 8.112/90. Em segundo lugar, nós vamos trabalhar das vantagens pecuniárias. Vantagens pecuniárias. Nas vantagens pecuniárias, o que nós temos? Vou dar uma geral para vocês, depois a gente trabalha com cada uma delas. Nós temos as indenizações, nós temos as gratificações, e nós temos melhor dizendo, adicionais.